Renata desmascara Roberta. Jerônimo tenta recuperar o amor de Renata. Saiba como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 28 de outubro a 1º de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Jerônimo e Matilde saem para ajudar as pessoas durante a tempestade e encontram o carro de Lázaro parado na estrada. Todos vão para o seu carro. Álvaro chega na igreja completamente bêbado. Karina chega ao consultório e começa a pegar os medicamentos. A tempestade está muito forte e inunda o lugar. Karina fica desesperada. Ela desmaia depois que uma viga cai sobre ela. Roberta continua implorando para que a mãe a leve ao hospital, pois não se sente bem. Josefina, mais uma vez, se nega e a proíbe de dizer uma só palavra a alguém, incluindo Selena. Jerônimo, Lázaro e os demais chegam com Carlos à igreja. Ao ver Aurora na igreja, Jerônimo lhe pergunta o que ela faz ali. Aurora lhe diz que deixou Augusto e que esteve perto de perder a vida, mas que um anjo a salvou. Lázaro fica sabendo que Karina foi ao consultório de Álvaro e vai procurá-la. Ezequiel vai atrás dele e eles a resgatam. Carlos acorda e Matilde pede a ele que não a ame, porque ela não quer que sua maldição o machuque. Ao retornar para a igreja e ver Álvaro dormindo totalmente embriagado, Karina fica decepcionada. Ezequiel diz que ela se equivocou ao deixar o certo pelo errado, pois Lázaro não tem comparação com o doutor e acredita que já seja tarde. A tempestade passa e Jerônimo se compromete com o padre a ajudar todas as pessoas que perderam suas casas. Álvaro acorda e Karina diz a ele que graças a Lázaro está viva, que Álvaro não falhou somente com ela, mas com todo o povoado. Ela fala que se ele quer destruir a sua vida, que faça só, pois ela não pensa em se afundar com ele. Enquanto isso, Aurora leva café para Lázaro e lhe diz que ficaria encantada em ter a sua amizade. Depois, ela lhe dá um beijo no rosto e Karina vê toda a cena. Josefina leva Roberta ao hospital e a médica não garante que ela está bem para o casamento. A médica diz a Josefina que por sua negligência sua filha poderá ficar estéril. Adriana aconselha Matias a investigar Roberta, pois não sabe nada sobre ela e está a ponto de se casar. Honório procura Constança e tenta lhe explicar o que aconteceu entre ele e Branca, mas Constança se nega a ouvi-lo. Gonçalo deixa claro para Branca que ela está fora da empresa. Renata fica sabendo por Ezequiel tudo o que Jerônimo fez para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e fica surpresa. Ao retornar para Bonita, Jerônimo fala para Regina e Carlos que vai procurar por Renata, que é apaixonado por ela, que a julgou mal e lhe dirá que a sua mãe lhe garantiu que ela era a noiva de Rafael. Constança se encontra com César. Ele lhe pergunta como é a sua relação com Roberta. Ela lhe diz que não é boa, que elas não se toleram. Então, ele a faz perceber que as encarregadas de tirar as fotos dos dois foram Selena e Roberta. A médica diz a Josefina que a hemorragia e a infecção de Roberta foram controladas, mas Roberta não poderá mais ter filhos. Sai à procura de Renata, disposto a recuperar o seu amor. Ele a vê com Augusto no meio do caminho. Então, ele sai do seu carro e grita seu nome. Renata o vê e pede para que Augusto pare o carro. Jerônimo grita que ama Renata e tenta se aproximar dela, mas uma avalanche de água que se formou com o rompimento de uma barragem cai sobre ele e Jerônimo afunda completamente na água. Renata se desespera e tenta ajudá-lo, mas Augusto a impede. Karina pede para ficar uns dias na casa de Alzira, pois depois do que ocorreu com Álvaro durante a tempestade, ela está decidida a deixá-lo. Um dos trabalhadores que estava com Ezequiel e viu o que aconteceu com Jerônimo vai à igreja em busca de ajuda para resgatá-lo. Josefina e Roberta estão no mesmo hospital que Andrezinho. Então, Inês a vê e pergunta a uma enfermeira se ela sabe o nome daquela senhora. A enfermeira lhe diz que ela é a senhora Monterrúbio e que está lá com a sua filha, pois ela perdeu o bebê que estava esperando. Josefina liga para Gonçalo e lhe diz que ela e Roberta vão ficar em um spa para justificar que não vão dormir em casa. Ezequiel e Lázaro salvam Jerônimo. Branca está deixando a empresa antes do prazo previsto e tenta convencer Daniel a ajudá-la a colocar o seu plano em prática. Lázaro e Renata aplicam os primeiros socorros a Jerônimo. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos.
Ele ouve a conversa sem ser visto por ela. Jerônimo é levado para a fazenda bonita. Matias fala para Gonçalo que não quer Jerônimo em seu casamento. Constança chega e pede para ele contar a verdade para o pai, por que odeia Jerônimo e por que vai se casar com Roberta. Matias conta tudo para Gonçalo e ele lhe diz que se casar com Roberta e assumir a paternidade do seu filho não é a solução. Mas Matias está decidido a se casar com Roberta e pede ao pai que não diga nada a ela. Gonçalo concorda em ficar calado e diz que o admira ainda mais. Ao chegarem com Jerônimo à fazenda, Regina orienta a todos o que fazer. Renata tira a roupa molhada dele porque ele está com hipotermia, depois o deita e o cobre. Para que a temperatura suba rapidamente, Renata se deita com ele para aquecê-lo. Jerônimo murmura que a ama e ela o beija. Renata interrompe o beijo e se pergunta o que está fazendo. Ela diz que os lábios dele fazem ela perder a razão. Ela pergunta por que ele disse que a amava e o que ele queria lhe dizer quando foi levado pela correnteza. Ela pergunta por que ele não a deixa de uma vez por todas e depois se pergunta por que ela não consegue deixá-lo. Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir à capital para impedir o casamento de Matias e Roberta. Regina diz a Renata que Jerônimo a ama. Augusto fica irritado quando Renata lhe diz que só irá embora da fazenda quando Jerônimo estiver completamente recuperado. O delegado Cantu chega à cidade onde Josefina vivia antes de se casar e descobre várias coisas do seu passado. Augusto manda Álvaro ir para a Bonita como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael. Regina conversa com Renata sobre a sua filha e Renata confessa a ela que sente que a sua mãe não a ama e que, pelo contrário, a odeia. Regina fica chocada com a revelação. Álvaro chega à fazenda e é expulso por Carlos, Lázaro e Matilde. Daniel diz a Branca que aceita sua proposta. Ele lhe diz que quer ser muito rico e assim Adriana não terá pretextos para rejeitá-lo. Renata discute com Regina por não ter lhe dito nada sobre Rafael e que Jerônimo planejou se casar com ela apenas para vingar a morte do irmão. Regina diz a Renata que jamais aprovou a atitude de Jerônimo. Ela diz que Jerônimo lutava contra o amor e o ódio que sentia por ela, por acreditar que ela era bonita. Renata diz a ela que Jerônimo destruiu a sua vida, que a enganou e ainda acredita que ela é a assassina do seu irmão. Renata fica completamente irritada com Regina quando ela lhe confirma que sabia que Rafael era irmão de Jerônimo e que trabalhava nas empresas Monterrúbio. Renata diz que Regina se calou assim como Jerônimo e joga na cara dela que ela foi amante do seu pai. Carina fica feliz quando Ezequiel lhe diz que ela pode morar com eles. Regina diz a Renata que nunca concordou com o que Jerônimo fez, mas que não podia dizer nada a ela, pois Jerônimo é seu amigo. Renata lhe diz que a considerava outro tipo de pessoa, que acreditava que era a melhor mãe e que queria uma como ela. Renata, aos prantos, diz a Regina que a sua palavra não lhe importa e que não quer voltar a vê-la em sua vida. Álvaro diz a Augusto que foi expulso da fazenda. Augusto fica furioso. Ezequiel diz a Carina que ela será a madrinha do filho que Alzira espera e Lázaro será o padrinho. Renata está triste no seu quarto depois da discussão que teve com Regina. Então, Regina vai até ela chorando e lhe jura que se soubesse que no dia do seu casamento, Jerônimo estava com a sua alma envenenada e que planejava seguir com a sua vingança, ela teria lhe dito. Renata pergunta a ela quem envenenou a alma de Jerônimo e Regina responde que foi a sua mãe. Renata se nega a acreditar no que ela diz. Josefina tira Roberta do hospital, mesmo com a médica dizendo que não lhe dará alta, pois ela ainda não está bem. Gonçalo diz a Matias que se Renata for para o seu casamento, ele dirá a ela que Jerônimo é o pai do filho que Roberta espera. Josefina e Roberta chegam em casa. Jerônimo acorda e pede para chamarem Renata, pois quer falar com ela. Todos na fazenda procuram por ela, mas não a encontram. Renata procura por Augusto e pergunta se a proposta dele de acompanhá-la ao México está de pé. Augusto diz que sim e ela pede para irem logo, pois não há tempo a perder. Roberta, triste e chateada com Josefina, diz a ela que não se casará com Matias, mas Josefina é dura com ela e garante que ela se casará. O delegado Cantu consegue cópia das certidões de nascimento de Roberta e Renata e, com a ajuda da ex-secretária de Gustavo, o ex-amante de Josefina, Cantu fica sabendo onde encontrá-lo.
Apesar de ainda não estar completamente recuperado, Jerônimo pede a Carlos que o leve à fazenda de Augusto para falar com Renata. Ezequiel lhe informa que Renata e Augusto foram para o aeroporto. No aeroporto, Renata liga para Adriana e pede a ela que vá ao casamento de Matias e Roberta e que não permita que eles se casem até ela chegar. Carina vai até sua casa buscar suas coisas. Álvaro chega bêbado e não a deixa ir embora. Jerônimo chega ao aeroporto, implora para que Renata o ouça e diz que a ama e pede para ela não ir embora. Renata o ouve, mas vai embora sem dizer uma só palavra a ele. Branca suborna a cabeleireira do salão onde Constança vai se arrumar para o casamento de Matias, para que ela lhe faça perguntas quando Constança estiver por perto, para que acredite que ela está grávida. Roberta começa a se arrumar para o casamento. Gonçalo conversa com Roberta e lhe diz que se ela se arrepender de casar com Matias, mesmo que seja no último momento, que ela saiba que sempre contará com seu apoio e com todo o seu carinho. Emocionada, Roberta o abraça. Gina conta a Jerônimo que disse a Renata que foi Josefina quem lhe envenenou contra ela. Jerônimo lhe disse que colocará Renata e Josefina frente a frente e assim verá se Josefina terá coragem de dizer tudo o que lhe disse na frente da filha. Branca coloca seu plano em prática. Ao ouvir que Branca espera um filho, Constança sofre. César tenta convencer Honório de que Constança não o traiu, mas Honório se nega a ouvi-lo. Matias e Roberta estão prontos para o casamento. Quando Alzira vai buscar Carina na casa de Álvaro, ele lhe diz que ela não está lá. Carina está no quarto de Álvaro, amordaçada e amarrada. Alzira vai à igreja para saber se Carina esteve por lá e Padre Severino lhe disse que não e pergunta a Alzira como ela vai com seu problema. Alzira lhe responde que do mesmo jeito, que está grávida e talvez nunca saberá quem é o pai do seu filho. Ezequiel vai entrando na igreja e ouve a conversa. Augusto pergunta a Renata o que ela vai fazer com Jerônimo. Renata responde que se divorciará e que também pedirá a anulação do casamento religioso. Jerônimo se lamenta por ter perdido Renata. Ezequiel exige que Alzira lhe diga quem é o pai do filho que espera. Álvaro continua maltratando Carina. Ezequiel vai à casa de Álvaro à procura de Carina e acaba comentando com ele sobre a traição de Alzira e que Carina, por ser muito amiga dela, deve saber com quem ela o traiu. Os convidados começam a chegar para o casamento de Roberta e Matias. Renata chega ao México. Roberta recebe os convidados. Renata fica retida em um congestionamento. Ela liga para Adriana e pede para ela atrasar o casamento. Adriana fala com o juiz e pede para ele atrasar o casamento por meia hora, mas Josefina ouve e não permite que isso aconteça. Renata ainda pede carona para um motoqueiro para tentar chegar a tempo de impedir o casamento, mas minutos depois, Matias e Roberta se casam. Renata chega no exato momento em que o juiz os declara marido e mulher. Jerônimo parte para o México disposto a reconquistar Renata. Adriana convence Renata a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma santa. Josefina tenta expulsar Renata de casa, além de insultá-la de todas as maneiras. Adriana vê toda a cena e corre à procura de Gonçalo e Matias e lhes avisa que Josefina não quer permitir que Renata entre. Renata pergunta a Josefina por que ela a odeia tanto. Josefina lhe responde que ela não deveria ter voltado, que não a quer em sua vida, que ela a estorva e que a sua vida é um pesadelo desde que soube que ela estava a caminho. Gonçalo, Matias e Adriana chegam e Gonçalo grita para Josefina soltar. Josefina fala que Renata está louca, pois quer arruinar o casamento da irmã, sem se importar que um desgosto possa causar algo grave ao seu coração. Renata lhe diz que ela deveria chamar o médico então, pois ela fará justiça. Renata fala para o pai que foi para impedir o casamento de Matias e Roberta e que vai desmascará-la, ainda que eles tenham se casado. Gonçalo diz que a ouvirão e depois há uma bronca em Josefina pela forma como ela trata Renata. Ezequiel sai de casa para que Alzira fique com o filho. Matias leva Roberta para o quarto de Renata. Quando Roberta vê Renata, finge que está passando mal. Renata mostra o pingente a todos e diz que Jerônimo encontrou nas coisas de Rafael Gutierrez. Ela diz: Rafa era irmão de Jerônimo e se suicidou pelo amor de uma mulher que brincou com ele, e essa mulher não é outra além de Roberta, a dona desse pingente. Renata fala que por sua culpa Jerônimo acreditou que ela era a dona do pingente,
que ela escreveu a carta que encontraram quando Rafael se suicidou. Ela fala também sobre a foto que Roberta deu a Rafael e assinou com a letra R. Renata diz que Jerônimo se casou com ela somente para se vingar pela morte do irmão, mas que ela é completamente inocente e que a única culpada de tudo é Roberta. Roberta nega tudo, mas Renata continua revelando detalhes que a comprometem. Josefina defende a filha. Durante a discussão, Matias acaba falando para Renata que o filho que Roberta espera é de Jerônimo. Josefina finge surpresa e pede que Roberta lhe diga a verdade, se realmente o filho que espera é dele. Renata sofre muito com essa revelação. Ela fica confusa, pois Jerônimo lhe garantiu que o filho não era dele. Roberta tenta colocar a culpa em Renata, dizendo que ela tinha uma relação com Rafael e por isso ele se suicidou. Renata grita que a relação que tinha com Rafael era de amizade. Renata fica sabendo que Matias se casou com Roberta somente por sua felicidade.